Salve comunidade acadêmica e famílias em GQS Uniarp. Comigo aqui, professor Cauã Murasan. Tudo certo, professor? Tudo certo, André? Animado? Animado. Como sempre. Quase final do ano, né? Chegando aí o final do ano, né? Uhum. E tudo aí se encaminhando para... É só festa e festa e festa. Assim espero. Assim esperamos, né? Então vamos lá. E hoje você pode se preparar para embarcar numa jornada para você conhecer tudo sobre pneus. A engenharia por trás de um pneu, da constituição do pneu, tudo que é pensado, né, nesse pneu que está aí no seu carro, que você roda, na sua motocicleta. E para nos ajudar nesse assunto, né, professor Márcio, temos aqui o João Melo, ele que é especialista em pneu há mais de 40 anos, também conhecido como o Jumelinho da Dunlop. Exatamente. Seu João Melo, seja bem-vindo e muito obrigado, né, professor, estar aqui hoje no NGCast para compartilhar dos seus conhecimentos na área de pneus. Beleza. Em primeiro lugar, até agradecer a você, Márcio, Márcio e André, né? Na realidade, é uma satisfação estar aqui e poder trazer para vocês um pouco desse conhecimento. Quando você fala assim que eu tenho 40 anos, aliás, um pouco mais de 40 anos de conhecimento na área de pneu, em pneus isso não é muito, porque todos os dias acontece alguma coisa. Você mesmo está me falando um assunto. Sim. Que você fala assim, pô, eu não entendi, porque eu fiz tudo como foi mandado fazer e apareceu o desgaste no pneu. Então a gente pode explorar muito bem esse assunto. É obviamente que tudo que a gente tem condição de responder aqui. E até para curiosidade, eu estou vindo, faz uma semana, né, que eu vim domingo retrasado ali, eu cheguei do Salão do Automóvel, fiquei a semana toda lá. Show. E tive a oportunidade de ver muita novidade no setor automotivo. Então o seu João Melo vai contar para nós aí, diretamente do Salão do Automóvel, que já comentou em umas tecnologias que parece inteligência artificial dentro da borracha do pneu. Mas ele vai falar mais para frente, não vamos dar só o spoilerzinho agora, mas ele já vai falar, né, professor Martins? Isso aí. E você que vai pegar a estrada, né, nas férias aí, esse assunto é importante aqui sobre pneus. Então preste atenção. Sim. Seu João, vamos falando então da engenharia que tem na constituição do pneu, na concepção do pneu, já que o professor Márcio também mencionou, né, que é um item de segurança, né, sim, do carro, da família que está dentro, enfim, da viagem, do pneu. Muito bem. Na realidade, quando a gente fala de pneu, a primeira pergunta que vem, por que o pneu é preto? Porque a borracha não é preta, tá? Para começar, a borracha natural, ela tem uma cor um pouco amarelada, vamos dizer assim. E, na realidade, a borracha sintética, em sua maioria, ela é branca, parecendo uma gelatina branca mesmo, sabe? Então, assim, por que o pneu é preto? Na realidade, falando em engenharia de pneu, na constituição, quando você faz a mistura dos compostos, um percentual bastante grande é utilizado de carbon black. O que é o carbon black? É um pó muito fino, parecendo um talco, que é resíduo do petróleo. E este carbon black é que dá a resistência ao composto, porque nós sabemos que o pneu ele vai ter que resistir o atrito com a banda de rodagem, na sua lateral vai ter que resistir o flexionamento, na área dos talões vai ter que resistir o apoio ali no ar e tudo mais, e o carbon black é responsável por toda essa resistência que traz ao pneu e, ao mesmo tempo, deixa o pneu na cor preta. Ok? Muito bem. Já é uma coisa que eu não sabia, essa parte. E o que mais que tem de composto ali no pneu? Então, quando nós falamos de compostos, que são toda a parte de borracha, né, o pneu, vamos dizer, o pneu no seu conceito de pneu, vamos dizer assim, ele, primeiramente, ele é um elemento que tem na sua concepção química, tá? Até porque, não sei se vocês sabem que o pneu tem 5 anos de garantia, sendo desses 5 anos, 3 meses de garantia legal, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, 4 anos e 9 meses de garantia contratual, totalizando 5 anos de garantia do pneu.
Agora, por que isso? Na constituição química do pneu, aliás, tudo começou lá em 1839, quando Charles Goodyear descobriu o processo de vulcanização da borracha. Como é que foi isso? Fazendo uns experimentos lá, misturando enxofre com látex, que é a borracha propriamente dita, proveniente da seringueira, né? Mais tarde se descobriu a borracha sintética proveniente do petróleo e também da cana-de-açúcar. Nós temos borracha que provém da cana-de-açúcar. Então, fazendo essas misturas, ele descobriu, acidentalmente, quando ferveu aquela mistura que ele estava fazendo e derramou na chapa do fogão aquecido, e aí nós tivemos o processo da vulcanização. E ele começou a desenvolver materiais e produtos da empresa que ele trabalhava já com a borracha vulcanizada. O que mais tarde permitiu, em 1847, que fosse solicitada a primeira patente de pneu por Robert William Thomson. Tá? Não foi nem o Goodyear. Não foi nem o Goodyear que inventou o primeiro, vamos chamar, pneu. Só que era o pneu maciço, a borracha, que ele simplesmente desenvolvia uma manta de borracha e revestia as rodas das carroças, daquelas máquinas a vapor e tudo mais. E o que aconteceu? Ele não conseguia a resistência daquele material suficiente para suportar o atrito, o peso, a tração, mesmo que fosse alguns veículos ainda puxados por animais, mas quando você fala da máquina a vapor, já existia uma tração ali e ele acabou desistindo da ideia. Aí, em 1888, John Boyd Dunlop, pasmem, um veterinário escocês, tá? Veterinário, ao ver o seu filho sofrendo, andando num triciclo com roda de ferro e sofrendo ali, machucando ali, né, para andar de bicicleta, ele então, fazendo alguns experimentos, desenvolveu finas camadas de borracha, ao qual ele colocou nas rodas do triciclo e revestiu com uma lona de tecido algodão, tá? Parecido com aqueles encerados que a gente conheceu no passado aí. Ele revestiu, e percebeu que o filho dele começou a andar no triciclo com muito mais conforto, né? Pela flexibilização e tudo mais. Muito bem, essa é basicamente a história do pneu. Mais tarde, né, eu vou falando os nomes, vocês vão ligando com o que aconteceu, né, no futuro ali. Mais tarde, os irmãos Michelin, que é uma indústria, né, muito... está entre a segunda e a terceira maior do mundo. Tá? Até aqui a gente não tem que ter acepção, né? Sim. Eu represento a marca Dunlop, nós vamos falar muito de Dunlop, claro, da tecnologia da Dunlop, mas, na realidade, a história do pneu passou por todas essas marcas que nós conhecemos. Sim. E, para falar bem a verdade, os irmãos Michelin começaram a indústria deles consertando o pneu. Por quê? Um ano depois, 1889, John Boyd Dunlop já inaugurou a primeira fábrica de pneus pneumáticos do mundo, quando também foi requerida a patente do pneu pneumático, pneu inflável moderno. E aí vieram os irmãos Michelin, porque quando furavam um pneu, demorava muito tempo para conseguir consertar. E eles desenvolveram ferramentas e materiais e começaram consertando pneus, e mais tarde eles mesmos começaram a produzir os pneus. Que legal. E aí surgiu a marca Michelin. Tá? Aí mais tarde, lógico que eu não vou lembrar de todas as marcas, as datas aqui, mas em 1898, Frank Seiberling, ele fundou a Goodyear, e o nome Goodyear foi dado em razão de uma homenagem ao Charles Goodyear, descobridor do processo de vulcanização da borracha. Gente, só é possível nós termos pneus hoje e o enxofre ainda é o principal agente vulcanizante da borracha. Tá? E por isso o pneu tem 5 anos de garantia. Mas essa garantia não é, se lá furar o pneu, é garantia contra problema de fabricação do pneu. Exatamente. Bom, mau uso. A garantia é o seguinte. Até pouco tempo atrás, o pneu era manufaturado. O que é manufaturado? Ou seja, cada parte que você vê no pneu, vamos falar lá, aquela borracha que vai no interior do pneu,
a lona da carcaça, né, que o pessoal deve conhecer por carcaça ou corpo do pneu, a estrutura do pneu, propriamente dita. Hoje, nos pneus de automóvel e caminhoneta, essa estrutura ela é de poliéster, lá no início era de algodão, e o poliéster é uma fibra muito mais resistente, então ainda até hoje, uma curiosidade aqui para o Ingecast, muita gente, quando vai comprar um pneu de van, um pneu de Kombi, que nós chamamos de pneu de carga, eles perguntam se esse pneu é de 8 lonas. Só que não existe pneus de 8 lonas hoje no mercado. Tá? Por quê? Porque a concepção dele, para ele suportar... O pneu de Kombi ele suporta em torno aproximadamente aí de 700 quilos, tá? Não vou lembrar exatamente, mas é para 700 quilos. E para 700 quilos, se nós formos analisar a capacidade de carga desse pneu antigamente, quando era de algodão as lonas da carcaça, ele precisava de 8 lonas. Tá? Com o poliéster, hoje com 2 lonas de poliéster, você, na carcaça do pneu, suporta esses mesmos 700 quilos. E vou falar mais ainda, né? Com as mesmas 2 lonas de poliéster, apenas aumentando a espessura dos cordonéis do tecido, apenas aumentando a espessura do tecido, nós vamos ter uma capacidade de carga muito maior. Mas uma pergunta, quais são as partes do pneu? Já que o senhor falou em lona, se você olhar lá, vai lá para comprar um pneu, para identificar, qual que é as partes do pneu? Gente. E daí ali o que constitui as partes do pneu? Não só as partes, mas também aquelas inscrições todas. Aí isso é o mais importante, porque tudo que você precisa saber sobre pneu está nas inscrições da lateral. Então daí já vamos entrar nessa parte que o professor aqui falou das inscrições. É o pneu, tarará, tá tudo certinho. Exatamente. Tem bastante coisa. Tem bastante informação. Você olhando no pneu, você identifica 5 partes principais do pneu. Quais são? Né? O revestimento interno, porque o revestimento interno é um composto de borracha especial, porque é ele que vai fazer a vedação, né? Ou seja, segurar o ar dentro do pneu. Porque o segredo do pneu é o ar. E diga-se de passagem, de acordo com a pressão estipulada pelo fabricante do veículo, gente. Então, o revestimento interno. Segundo, nós temos as laterais do pneu. Tá? As laterais, que nós podemos chamar de flanco ou costado. Terceiro, a área do ombro, aquela parte arredondada que sai da banda de rodagem e vem para a lateral, é uma parte muito importante. Se você for observar hoje, nós temos 3 tipos de pneus no mercado. É o pneu... puxa, me fugiu a palavra aqui, mas são 3 tipos. Puxa vida. Caramba. Nós temos o direcional, tá? O simétrico e o assimétrico. Porque quando você olha na banda de rodagem, a banda de rodagem dos pneus hoje, ela não é mais simétrica. Metade da banda de rodagem tem um tipo de desenho e a outra metade tem outro tipo de desenho. Se na edição, inclusive, vocês quiserem colocar alguns desenhos, eu posso mandar isso para vocês, tá? Beleza. Então, olha só, você olhando na banda de rodagem, de um lado é diferente do outro lado, esse pneu é assimétrico, o desenho da banda. Quando, na realidade, o simétrico, se você virar ele para um lado ou para o outro, virar ele na roda, não vai acontecer nada. Já o assimétrico, ele tem lado de montagem. Então, ou seja, lado inside e outside, lado interno e lado externo da montagem na roda do pneu, na roda do veículo. Para que isso? Nós vamos ter um lado mais robusto e um lado que eu tenho mais sulcos e ranhuras na banda de rodagem. O lado interno mais sulcos e ranhuras para privilegiar o escoamento de água e segurança em piso molhado, e o lado externo que vai ser mais robusto, eu vou ter mais borracha, menos ranhuras, porque quando o veículo faz a curva, esse lado da banda de rodagem é que vai suportar aquela carga, né, que vai ser desviada para o lado externo da curva. Né? Vai dar estabilidade? Isso, para dar estabilidade, para suportar e manter a banda de rodagem em contato com o solo mesmo na curva. Tá? Então, o ombro é uma parte importante, aí eu tenho a banda de rodagem propriamente dita, que é a parte que literalmente toca o solo, e a área do talão. Então, essas são as 5 partes principais
do pneu. E o pneu tem arame na estrutura dele, não? Então, o pneu ele é de uma estrutura heterogênea, né, dado a presença de fios de tecido, fios de aço e composto de borracha. São 3 condições, né? Tecido, aço e borracha. Muito bem. Tá? E aí é uma coisa interessante. Eu estou falando para vocês aqui de banda de rodagem, de assimetria, de simetria, de banda direcional, que tem sentido de rotação, ou seja, na hora de montar o pneu tem que tomar muito cuidado. Né? Saber onde montar, inclusive, porque se for montado invertido um pneu direcional, a chance de aquaplanagem na chuva é de 95%. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Além do que o desgaste, a ressonância e tudo mais. Tá? E na parte assim, a mecânica do pneu, né? Os problemas mecânicos que vão dar, aquela bolha, como é que é? Salta o talão, como é que o pneu estourar. Perfeito. O que por que acontecem essas causas e, né, para o pessoal entender um pouquinho, e quais os cuidados para não acontecer isso aí, para ele ter um pneu que dure conforme, né, os fabricantes falam, e que dê essa segurança para todos. Gente, o segredo da durabilidade do pneu é muito interessante. Eu trabalho com treinamento de vendas, tá? Que é o treinamento de argumentação de vendas, ao mesmo tempo que eu trabalho com a parte técnica do pneu. E é comum 90% dos consumidores, antes de fechar o negócio, falam assim, mas quantos 1000 quilômetros faz esse pneu? Gente, é a pergunta mais comum. Não tem segredo. Né? Nenhum fabricante de pneu vai dar garantia de quilometragem. Aliás, né, se alguém vê esse podcast, pode surgir alguma distribuidora, algum fabricante falando, nós damos a garantia. E tem. Empresas que eu já trabalhei, né? Trabalhei por 25 anos numa outra empresa antes da Dunlop e trabalho na Dunlop há 10 anos. Então, só nessas 2 indústrias são 35 anos de experiência. E o detalhe é o seguinte, eu sei que tem uma distribuidora que está colocando uma marca de pneu e está falando garantia de 80 mil quilômetros. É possível um pneu fazer 80 mil quilômetros? É sim. A gente vê constantemente o pessoal das lojas mandar para a gente, olha, estou tirando um pneu aqui, está com 90 mil. Esses dias eu presenciei um Toyota Corolla em Criciúma, numa revenda lá, que estava com 101 mil, ele queria rodar mais, mas daí foram ver lá que o pneu já estava realmente, a banda de rodagem já estava, em 2 pneus já estava no limite, então ele optou em trocar os 4 pneus. 101 mil quilômetros. Então, assim, agora, qual que é o segredo? Como você dirige, onde você dirige, o que você transporta, né? Que tipo de manutenção você faz, rodízio. A calibragem precisa ser feita pelo menos a cada 15 dias, a não ser que você hoje você tem a prerrogativa de poder encher os pneus com nitrogênio. O nitrogênio, ele é um gás inerte que não tem flutuação de acordo com a temperatura, enquanto que o oxigênio, o ar comprimido que nós utilizamos aí dos postos de gasolina, dos auto-centers normais aí, ele contém um percentual grande de oxigênio, e o oxigênio traz na sua essência a umidade. Sim. Tá? E essa umidade é que faz com que as moléculas do oxigênio se expandam às altas temperaturas. E aí o pneu, ele, né, aumenta. Então, por exemplo, se você calibra o pneu, então recomenda-se sempre calibrar os pneus na temperatura ambiente. Qual que é o melhor horário? De manhã. Se você já rodou algum tempo com o pneu, você precisa ficar pelo menos 1 hora parado para que ele fosse calibrado, para você não ter o risco de estar tirando o ar quente do pneu. Porque isso está previsto na fabricação do pneu, que a partir do momento que ele atingir a temperatura de trabalho que pode chegar a 80, até 90 graus de temperatura, pelo atrito, sistema de freios que emite calor e acaba mandando esse calor para o pneu também, então ele vai expandir essa pressão. Se eu tirar aquele ar, a hora que ele esfriar, ao invés das 35 libras que o fabricante do veículo pediu lá, eu vou ter 32, 31 e eu vou estar com baixa pressão. E aí o pneu vai flexionar muito mais e aí vai trazer os problemas. Vai começar a aparecer bolha. Bolha, porque... Gente, bolha é o seguinte, os pneus populares aí, dos veículos mais populares, que são pneu
aro 13, aro 14, aro 15, aro 16, aro 17. Em sua maioria, a construção é com uma lona de poliéster, a carcaça. Tá? Então veja que eu falei, borracha, tecido e aço. Aonde que vai o aço? Eu tenho aço na área dos talões, que vai dar aquela resistência para ancorar o pneu no aro e evitar que ele deslize longitudinalmente. E eu tenho aço também acima, na área da banda de rodagem, acima da carcaça, onde eu tenho 2 cintas de aço que dá resistência. E o nome dessas cintas são cintas estabilizadoras. Por quê? Elas são simplesmente para que eu tenha uma cinta realmente na área da rodagem que vai apoiar a banda de rodagem no solo e fazer com que eu tenha um assentamento perfeito no solo. Então esse é o segredo do pneu radial propriamente dito. Tá? Mas e a questão da numeração ali? Na lateral do pneu. E daí ainda tem essa questão do... Como eu vou identificar que o pneu é aro 14, é aro 15, é aro 16? Então, E outra, identificar quando é da primeira linha, segunda linha e etc. Acertar vai ser bombardeado. então mas é para isso que eu tô Eu aqui. tenho mais uns 18 aqui na cabeça. O professor Marcos... Que bacana. Olha só, primeiramente, vamos falar lá, você deu bolha. Vamos terminar esse assunto aqui e já pegamos esse gancho novamente. Então, como eu tenho uma única lona de tecido que conformata o pneu na lateral, ele é flexível. Quando esse pneu sofre um impacto num buraco, numa guia de calçada, gente, o maior assassino de pneu são os estacionamentos 45 graus nas cidades. Quando você tem um estacionamento 45 graus, tem gente que vem na diagonal e encosta o pneu no meio-fio. E tem muita gente que, depois de encostar no meio-fio na guia da calçada, puxa o freio de mão e ainda deixa o pneu flexionado ali. Tá? Mas, vamos dizer, ali ainda é uma condição que ele provavelmente não bateu forte, tal, tudo bem. Mas quando tem um impacto num buraco, como ele é flexível, então a lateral do pneu ela dobra em cima da flange do aro. Dificilmente você vai ter uma bolha no pneu para o lado interno do pneu. Por quê? Normalmente a flange, que nós chamamos de offset, aonde a roda está apoiada, a estrutura mais forte da roda está apoiada, então é a parte externa da roda, porque a roda ela veste, né? Você percebeu que ela veste ali no tambor, no disco de freio e tal? Sim. Então, ela veste ali. Então, a parte interna, quando sofre uma pancada na parte interna, você amassa a roda e o pneu não estoura. E quando a pancada bate pelo lado de fora, então a flange do ar é muito rígida e aí ela dobra e quebra alguns fios do tecido, alguns que nós chamamos cordonéis do tecido de poliéster. Então, vamos lá, 2, 3, 4 fios que romperam ali, sim. Aí a pressão interna ali ficou vulnerável, Sim. A pressão interna empurra a borracha para fora e forma a bolha. Então, assim, não existe. Tem 2 bolhas que podem aparecer. Uma é essa da pancada que eu falei, e a outra, se houver um problema na hora da montagem do pneu. Vamos dizer, a pessoa que está montando o pneu deixou escapar uma espátula e tal e marcou a área do talão do pneu. Então, ele vai montar o pneu, vai inflar o pneu. Nós não vamos ver bolha nesse momento, mas quando ele vai rodando, que vai movimentando a área do talão ali com a lateral do pneu, vai entrando ar entre a borracha e a carcaça do pneu e pode aparecer a bolha. Então, são 2 situações. Uma, por uma pancada, rompeu alguns fios do tecido, outra é montagem inadequada, ferramentas ou problema na montagem. Tá? Essa parte formou bolha, né? Então quer dizer, ele rompeu a parte de poliéster, né? E no caso de furos, né? No talão ali, ou próximo, né? No talão ou na lateral, conserta, não conserta, tem jeito, não tem jeito? Vocês são do curso de engenharia, né? Então, vocês têm algumas normas técnicas de ABNT. Vocês conhecem? Sim. Então, a ABNT, então, a norma NM 225, trata exatamente das normas técnicas de pneus, inclusive sobre recapagem e conserto. Primeiro, pneu de automóvel não admite ser recapado.
Existe até a questão da remoldagem, tá? Algumas remoldadoras, né, já viram falar de pneu remold aí, né? Um pneu que dificilmente você vai ter um bom balanceamento, além do que a gente não sabe, por mais que a carcaça esteja intacta, a gente não sabe como foi utilizado esse pneu anteriormente. Tá? O pneu de caminhão ele é feito para duas situações. Pneu radial de caminhão. Ele é feito para ser ressulcado, caso ele rode num piso que não tenha muito picotamento. Então, quando ele tiver 3 milímetros de profundidade de sulco, eu posso, com o equipamento correto, aprofundar mais 3 milímetros para ele rodar mais um pouco. Então, empresa de ônibus que roda só no asfalto ou que roda só na cidade, então pode até utilizar essa prerrogativa. Agora, pneu que roda fora do asfalto ou que roda em asfalto muito danificado, vai ter muito picotamento, não vai poder acontecer isso. E o pneu de caminhão, sim, ele é recapado. Então você veja bem, por que não pode usar pneu recapado de caminhão na dianteira? Primeiro, porque na dianteira eu tenho um só pneu e caso esse pneu venha a estourar, então o risco de acidente é muito grande. Então eu tenho no duplo, se estoura um pneu, eu ainda consigo parar o caminhão e fazer a reposição, tá? Mas mesmo assim, vocês rodando nas estradas, volta e meia, vocês vê pedaço de pneu de caminhão. E na maioria, 99% dos estouros são pneus recapados, tá? Então, não a recapagem, ela é sim permitida, inclusive pelo Inmetro, as recapadoras são inspecionadas e tudo mais. E uma frota de caminhão, para ter um custo competitivo, ela precisa que o pneu dela dure pelo menos mais 2 vidas aí, após a primeira vida, né, do pneu propriamente dito. Mas o senhor falou em desgaste e colocar o pneu recapado na rodada traseira, né? Eu já ouvi falar veículo de porte pequeno, né? De repente gasta, né, os pneus dianteiros tem um pouco mais gasto e tal, daí vamos jogar. Diz que é melhor ter os pneus bons na parte traseira do veículo, por mais que ele puxe na dianteira e tal, mas que é onde vai dar a aderência. Procede. Muito bem, André. Tudo que vocês estão perguntando procede. Tá? Veja você. Quando você substitui, normalmente muita gente substitui 2 pneus. Isso. O fato de estar substituindo 2 pneus, primeiramente, é porque não foi feito o rodízio, que é uma das manutenções. Por exemplo, quantos mil quilômetros você vai fazer? De repente, se tivesse feito o rodízio, conseguiria fazer 35, 40, 50, depende de onde roda, tudo aquilo que a gente falou, né? Depende de onde roda, manutenção e tudo mais. Então, fez rodízio, vai fazer os 40 mil quilômetros lá, o jogo de pneu. Não fez o rodízio. Aonde que você tem a maior incidência de força no pneu? No veículo de tração dianteira, né? Então, você tem a tração, que vai forçar mais o pneu. A frenagem, 70% em média, né, da frenagem, quando eu aplico o freio no veículo, vai nas rodas dianteiras. Então, eu vou ter um esforço muito maior dos pneus dianteiros, por isso eles vão gastar mais rápido. Normalmente tem gente que fala, eu faço o seguinte, eu troco 2 pneus e coloco os 2 novos na dianteira, na próxima vez vai chegar os 4 juntos. Isso não é recomendado, tá? O ideal é sempre você tentar trocar os 4 pneus em uma vez só. E aí tá, mas vou trocar 2 pneus e eu tenho 2 pneus meia vida e 2 pneus novos. Eu preciso colocar os novos na traseira e os meia vidas na dianteira. Por quê? Quando você troca o pneu, já aconteceu você trocar o pneu do seu carro e você sai da loja, você sentir uma diferença na dirigibilidade, parece que está mais macio, enfim, é óbvio, você tem mais borracha, tem mais flexibilidade ali e tudo mais. Agora o detalhe é o seguinte, quando começa a chover, tá? Você estando com os pneus novos na dianteira, a sensação que você tem de segurança é muito grande. Então, você tem que colocar os novos na traseira porque a direção está na tua mão. Então eu coloco os mais gastos na dianteira, então eu estou dirigindo lá. Pegou uma lâmina de água, eu senti que deu uma distracionada. Opa, senti no volante. Qual que é a minha reação? Tirar o pé do acelerador e caso eu sinta realmente uma sensação de risco, eu vou dar umas cutucadas no freio, gente. O pior é que muitas vezes a pessoa freia bruscamente, tá?
Se você coloca os pneus novos na dianteira, você está sentindo aquela sensação. Ele está drenando uma quantidade, o dobro da água que os de trás está drenando. Então você vai estar numa velocidade que você está sentindo seguro e tal, só que os pneus não têm capacidade de drenagem de água. E numa curva, quando você perde a traseira do carro, para você trazer de volta é quase impossível. Tá? E aqueles macarrão para Vamos falar de conserto, isso. NM225. Gente, pneu de automóvel pode 2 consertos, tá? Pela norma técnica da BNT. 2 consertos. Sendo que o conserto não pode, o orifício, o furo não pode ultrapassar a 6 milímetros. Tá? 6 milímetros. E aplicar o conserto que seja compatível com aquele furo lá. O que acontece com o macarrão? O macarrão, todo mundo sabe que o macarrão é o melhor conserto do mundo. Por quê? Você não precisa desmontar, você não precisa tirar a pressão do pneu, você vai lá. Só que o que acontece? Você tem um parafuso, um preguinho lá de 2 milímetros e você tem que enfiar uma sovela para conseguir enfiar o macarrão. É como se fosse uma agulha de costura, né? Você coloca lá, enfia o macarrão. Então, ele tem que escavar a cinta de aço. E quando ele faz esse movimento, ele danifica as cintas de aço, que é a área mais resistente do pneu. Tá? Ah, sim. A cinta de aço, quando ela é aplicada no pneu, ela recebe um tratamento de latão e cobre. Porque o latão e o cobre é que vai fazer a reação química junto com o enxofre e outros componentes químicos na vulcanização que vai dar aderência à borracha. Quando ele faz isso aqui, ele tira esse tratamento dos fios de aço ali e mas aí vedou o ar de dentro para fora. Mas está chegando umidade nos fios de aço. E aí está sem o tratamento que protege também da umidade. A corrosão começa a correr, daqui a pouco você tem fiozinho de aço escapando pelas laterais da banda de rodagem. Coisa muito comum de acontecer. Ou pior do que isso, é que ele vai corroendo os fios de aço da cinta de aço e dá o deslocamento da banda de rodagem. Tá? E aí você fica com o pneu totalmente abaulado na banda de rodagem, porque separou as cintas de aço ou separou o pacote de cintas da carcaça do pneu. Então, ele é projetado justamente para suportar a pressão, por isso que ele tem toda essa estrutura. Tem toda essa estrutura. Né? E outra coisa, pressão, calibragem. A maioria das pessoas vai lá e a pessoa fala 32 libras. Boa, essa é uma coisa que é legal o senhor 32 frisar. libras. E aí normalmente eu pergunto para o pessoal, 32 libras por quê? Não, porque normalmente é a pressão que já está lá no calibrador. Porque o calibrador ele já vem de fábrica com um default de 32 libras. Aí você fala, mas por que no calibrador está 32 libras? Não, a pressão de ar recomendada que eu tenho que usar no pneu é aquela que é determinada pela montadora do veículo. E normalmente isso vem fixado na portinhola da tampa do combustível, ou na coluna da porta do motorista. E lá, inclusive, está pressão para meia carga e pressão para carga completa. Quando é pressão para meia carga, vai ter o desenho de 2 pessoas, uma malinha, e carga completa 5 pessoas, mais umas 3, 4 malinhas lá. Ok. Gente, é a montadora que determina. Você não me perguntou lá no início, falando assim, como é que é questão da engenharia? Quando a montadora, por exemplo, a Toyota, ela vai lançar uma nova versão do Corolla, por exemplo, ela já comunica a Dunlop e talvez outros fabricantes que fornecem pneu para eles, comunicam, nós vamos lançar a nova versão que tem uma relação de transmissão, e aí já entra muito na área técnica realmente, e nem é a minha área, que é a parte mecânica, tem uma relação de transmissão X que precisa de um pneu de diâmetro total Y. Tá? Ou seja, que esse pneu, inclusive, você me perguntou da medida do pneu lá. Qual que é o teu carro? Cruze. Um Cruze. Provavelmente deve ser um 225 5017, 225 55 5017. Uhum. 225 5017, tá? O que é o 225? O 225 é a largura do pneu, não é a largura da banda de rodagem, ok?
Largura do pneu. Largura do pneu. 225 milímetros, com o pneu montado e inflado com a pressão de serviço no aro de medição, que é o aro lá do seu carro, no caso, que foi estipulado pela engenharia da GM, da Chevrolet, né? Juntamente com o pneu, que, vamos dizer que fosse pneu Dunlop, a Dunlop desenvolveu 225-55-17 de acordo com as especificações desde o equipamento original do Cruze lá. E aí, o que é que suporta a carga no pneu? Tá? Eu não lembro do 225-50, mas eu lembro do 225-45-17, que é equipamento original do Toyota Corolla 2018 até 2023. Tá? 225-45-17. 91W. Pode ver que lá, depois da medida do pneu, tem um número e uma letra. O número está me dizendo qual que é a capacidade de carga. No caso do 225-45 que eu falei, ele é de 91W. 91 índice de carga, que corresponde a 615 quilos de carga, tá? Por pneu, de capacidade máxima. E o W significa que é o símbolo de velocidade que esse pneu ele pode atingir com a sua carga máxima, com a sua pressão de ar máxima, que está na lateral do pneu também. Ele pode suportar 615 quilos e rodar até 270 km por hora. Tá? Isso não em velocidade constante, tá? Mas ele pode atingir a 270 km por hora. Mas nós sabemos que um Toyota Corolla, por exemplo, que foi esse exemplo que eu dei, ele não vai ter 615 quilos por ponto de apoio, que são os pneus. Tá? Ele vai ter aí por volta de 500, 400 e pouco, 500, que vai dar o peso do carro, mais a estimativa de carga de passageiros e bagagens. Tá? Então, a montadora, calculando, por exemplo, é a mesma coisa, quando você entra no elevador ali, não está lá máximo de tantas pessoas ou tantos quilos. Então, se estipula que todo mundo pesa 75 quilos em média, né? E aí se calcula essa carga, e aí eu vou saber, então, peraí, com 615 quilos eu preciso ter 51 libras. Com 480, 500 quilos, eu, com 36, 37 libras, eu vou ter a capacidade de carga estabilizada, eu vou ter a pressão adequada para essa capacidade de carga. Tá? Então, é por isso que precisa verificar. Não deixa, entre aspas, tá? O técnico ou o borracheiro falar assim, não, vai lá, você fala para ele calibrar, ele vai lá e calibra. Mas você não sabe quantas libras ele colocou. Então, procure entender no manual do proprietário qual é a calibragem correta para o seu veículo e faça a calibragem correta. Outra coisa, vai viajar, vai colocar a família inteira, vai colocar carga, mais as coisas que vai levar para a praia, por exemplo. Tá? Então vai sobrecarregar o veículo. Vai lá e coloca a pressão máxima exigida pelo fabricante. Não tem muito problema se você esquecer de tirar essa pressão depois. O pior é você ir com a pressão para meia carga, com carga máxima, porque você vai flexionar muito esse pneu. Então, flexionando muito, ele vai superaquecer e aí nós podemos ter problemas, inclusive, de surgir embolhos e tudo mais, em razão só de não calibrar o pneu adequadamente. Então, o pneu da calibragem baixa é problema. A alta até ainda... A alta, o que vai acontecer? Eu vou ter um desgaste um pouco mais... A pressão alta, muito tempo, é um pouco perigoso porque você fica com o pneu supertensionado. Você tem pouca carga para aquela pressão, para aquele volume de ar. É pouca carga. Então, eu preciso entender que se a carcaça, não falei que é um tecido, ela está supertensionada. Então, se eu pegar um barbante, se eu supertensionar e dar uma pancada no meio dele, a tendência é ele romper. Vai fragilizar. Então, pode acontecer isso aí. Você pega uma pedra, ele está supertensionado, pode haver a quebra de cordonéis do tecido. Então, são coisas assim que acontecem todo dia, isso que vocês estão falando aqui. E por exemplo, assim, pode-se usar 2 jogos de pneu, né? De marcas diferentes, tipo assim, eu pegar da Dunlop e outro pegar da Pirelli. Vamos dizer 2 pares, né? 2 pares. 2 pares diferentes. Não tem problema nenhum na hora de substituir o pneu. Você vai substituir 2 pneus, você tem lá 2 de uma determinada marca. A única coisa que você tem que lembrar é que é o seguinte:
como que são o desenho desses pneus. Tá? Por exemplo, num veículo 4x2, beleza, não tem problema nenhum. Um eixo é rodado livre, vai rodar livre, e o outro tração e maior força de frenagem. Então, não tem problema nenhum. O que não poderia é você colocar marcas diferentes, desenhos diferentes no mesmo eixo. Porque você tem diferença de tração, diferença de pegada no solo, e isso pode ocasionar problemas na dirigibilidade. Agora tem um outro detalhe. Os veículos hoje, na sua maioria, tecnologia embarcada. Falei para vocês, acabei de vir do salão do automóvel. Então, assim, ó, a questão de controle de tração hoje é muito evidente nos veículos. O Cruze é um dos campeões, inclusive, de você ter problemas quando você coloca só 2 pneus, começar a acender a luz do controle de tração. Então, por quê? O computador está entendendo que eu tenho diâmetros diferentes, porque já tem 2 pneus mais gastos, ou, vamos dizer, o desenho está diferente um do outro, ele está entendendo que a pegada do pneu no solo está diferente. Isso aconteceu comigo, porque uma vez estourou o pneu, né? E fez até um corte na estrada, né? Sim. Aí parei no borracheiro, ele só tinha um pneu, né? O que eu tava era um pneu novo, né? Os dois o jogo era novo, né? Sim. E daí ele colocou um meia-vida, né? Um meia-vida mais ou menos parecido lá, mais ou menos, só até eu chegar no lugar. E realmente a tração ficava assim. Começava a acender ali. Toda hora acendia aquele baralho de acender. O computador está entendendo que você está com diâmetros diferentes. Tá? Então, e isso está afetando, se for no eixo dianteiro principalmente, está afetando o sistema de transmissão. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. O que mais? A questão do desenho do pneu, já que nós estamos falando aí, tração, tudo isso. O tipo do desenho do pneu, né? Vai influenciar ali na banda de rodagem, na estabilidade do veículo. É claro que tem a questão da água também, né? Ou vai comprar um pneu lá, tem vários desenhos de pneu, né? Qual que é o mais adequado? E também falando no pneu do avião, né? Que tem um esforço enorme, né? Na aterrissagem, frenagem, carga. Sim. Então, queria que o senhor falasse um pouco desse assunto aí. Então, o pneu do avião, inclusive, vocês sabem, né? Eu trabalhei numa outra companhia fornecedora assídua de pneus de aviões. Nunca trabalhei na área de aviação, mas a gente acaba entendendo um pouquinho. O pneu de avião, ele é feito para tantas decolagens. Tá? Tantas decolagens. Né? Então, ele é feito para isso. Por quê? O pneu de avião, ainda existe muitos pneus que são fabricação de carcaças diagonais. Ou seja, não tem aço na sua constituição. Já existe pneu radial, mas ainda muito diagonais. E o pneu de avião, ele só sofre mesmo, ele sofre um pouco mais até na decolagem, porque é a pressão da turbina e dando aquela tração mesmo, até tirar o avião do solo, realmente, ele distorce bastante. Eu já tive a oportunidade de ver vídeos dele distorcendo mesmo, com a pressão do empuxo, né, das turbinas ali. Então, isso realmente é absurda a força que ele sofre ali. Aí o pessoal fala, mas a hora que ele pousa, sai aquela fumacinha. Sim, óbvio. Né? O pneu está lá, no ar, parado, frio, gelado, e aí ele toca no solo. O avião está ali aproximadamente uns 200 km por hora, estamos falando de um Airbus aí, mas, né? Ele está em torno de uns 200 e poucos quilômetros. Quando ele toca o solo e o pneu está parado, vai girar, ele vai raspar um pouquinho no chão e aí sai essa fumaça, mas isso está previsto, é normal, é tranquilo. Né? Tem alguns pilotos que são um pouco mais abruptos no pouso e tal, judia um pouquinho mais. Só que nesse caso, o pneu de avião ele pode ser recapado por várias vezes. Tá? Então, existe uma indústria que sofre auditoria direta do nossa aeronáutica, vamos dizer assim, levando em consideração que essa indústria está apta a fazer essa recapagem dos pneus de avião, porque é a coisa mais importante que tem na hora do pouso. Né? Então, realmente ele tem essa resistência. Ele não tem sulco, né? Ele tem sulcos longitudinais. Ele tem porque o que acontece? Você pousa o avião com chuva, então sempre vai ter uma lâmina d'água
Sim. na pista, tá? Então ele tem sulcos longitudinais, ele não tem desenho. Ele parece até um pouquinho aquele pneu dianteiro do trator agrícola, aquele que não tem tração na dianteira, Sei. que tem um pneu que tem 2 sulcos longitudinais, porque ele não vai ter que drenar muita água mesmo e tal. Então o pneu de avião ele tem normalmente 3 sulcos longitudinais somente para drenar, para que realmente ele expulse aquela quantidade de água que está na base da pista ali naquele momento. E nos pneus de veículo, daí a questão do desenho, a questão da drenagem d'água, o desenho, porque antigamente, antes tempos tinha uns que tinham um suco bem no meio, né? Agora já quase não tem mais isso, né? Paradigmas, né? Paradigmas. Na realidade, assim, existem os paradigmas antigos que a gente vai derrubando ao longo do tempo, porque muita gente crê que aqueles sulcos transversais no ombro do pneu são responsáveis por drenagem de água. E, na realidade, eles são mais responsáveis por tracionamento do que drenagem de água. A drenagem de água da banda de rodagem do pneu, ela acontece no sentido vertical, para trás. Tá? Para trás, ou seja, quando você anda atrás de um veículo num dia de chuva, você percebe que sai um cone de água no centro da banda de rodagem. Então a drenagem ela é no centro. Então quanto mais largos forem os sulcos longitudinais na banda de rodagem, melhor vai ser a drenagem de água desse pneu. Tá? Maior a segurança o veículo em contato com o solo. Aí quando eu falo de desenho, aí é onde entra o marketing das indústrias de pneus. Ou seja, cada uma trazendo a sua sardinha para o seu prato, porque é o seguinte, né? O meu desenho ele tem mais ranhura, o que vai permitir uma banda de rodagem mais fria, aumentando a durabilidade. O meu desenho ele tem menos ranhura, o que vai dar uma melhor performance, eu vou ter mais agarre, mais grip no solo e tal. Então aí entra realmente o marketing. E aí eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, né? Vai lá. Então eu tenho que puxar, porque quando eu falo hoje dos pneus populares, e quando a gente fala do interior, realmente a venda de pneus populares é muito grande ainda. Quando eu falo aro 14, 13, 14 principalmente, é muito grande. E aí, hoje, no aro 13, a Dunlop é uma das poucas que ainda está fabricando o pneu no aro 13. O aro 14 está diminuindo muito. Nós acreditamos que em 2026 a venda do aro 15 já vai superar o aro 14. Tá? E a venda dos pneus do aro 16 para cima é um absurdo. Os veículos novos que estão saindo agora é tudo 16 para cima, gente. Né? Basicamente, tem bastante no aro 15, né? Você pega aí uma linha de Onix, vamos dizer, de Argo, de Fiat Uno mesmo, aí ainda, que ainda está em produção. Mobi, esses carros já vêm tudo com aro 15 praticamente. Principalmente aqueles que não são aquele de saída mesmo, eles já vêm tudo com aro 15 para cima. Então o aro 15 já está superando o 14 e o 16 vai superar o 15 daqui a pouco. Então assim, os veículos hoje, vamos falar de veículos médios. Você conhece o modelo T-Cross, por exemplo? Esses veículos saem com aro 17, né? Aro 17, tem alguns aí que talvez já estejam saindo, dependendo da versão, com aro 18. E quando eu falo do futuro, a tendência dos aros 18 ao 22 é muito grande. Só que aí vem os veículos elétricos. Isso que eu ia perguntar. Aí quando vem o veículo elétrico, nós temos que... Então, assim, a tendência, o que cresceu muito, do aro 18 ao 22, cresceu muito nos últimos anos e vai continuar crescendo. Porém, os veículos elétricos eles precisam aproveitar a eficiência energética. Então, quanto menos área de contato com o solo, eu vou ter melhor aproveitamento da energia. Tá? Então, um dos grandes problemas hoje, por exemplo, tem uma montadora de veículo elétrico aí, que vocês vê sendo muito utilizada em veículos Uber. Uhum. Tá? E é normal o camarada, na hora de trocar o pneu, ter dificuldade para encontrar aquela medida, que é 1755516,
se não me falha, 1755516. Tem muita dificuldade de encontrar a medida. E tem muitas concessionárias que vêm e dizem que se ele colocar uma outra marca, uma outra medida, que pode perder a garantia do carro. O que não é verdade. Porque, na realidade, na hora de substituir o pneu do veículo, eu tenho que levar em consideração uma norma técnica da ALAPA, Associação Latino-Americana de Pneus e Aros, que diz que eu não posso substituir a medida do pneu quando essa medida for superior, tanto para cima quanto para baixo, em mais de 3% no diâmetro total. Então, levar em consideração isso. Tá? Então, se eu, na hora da substituição, colocar um pneu que está dentro dos 3% do diâmetro para cima ou para baixo e também na equivalência de símbolo de velocidade e índice de carga, eu posso substituir sem problema nenhum. Mas não tem a ver também com cisalhamento? O elétrico não dá mais torque? Assim, o que vai acontecer é o seguinte, por exemplo, ele está tirando um 755516 e está colocando 1855516. Dá aproximadamente 2% de diferença no diâmetro. Está dentro da norma técnica da ALAPA. Beleza. Só que, automaticamente, eu estou aumentando 10 milímetros a pegada do pneu no solo. Né? E isso vai piorar ali a eficiência energética aproximadamente uns 4% a 5% aí. Então, por exemplo, pega um Uber, por exemplo, que o cara vai fazer 340 quilômetros no dia com a carga da bateria, provavelmente ele vai fazer uns 330, 325, porque ele vai ter uma pegada maior. Consequentemente, em termos de estabilidade, ele vai ter mais ganhar estabilidade. Também, né? Vai ganhar na estabilidade. É uma coisa que é um detalhe que exatamente. Ninguém se atém, né? E é legal esse negócio, né, professor Márcio, dessa norma que o senhor falou, questão do consumidor também, para ele estar ligado nisso aí, né? Que a grande maioria não conhece isso. A grande maioria não. Então, são 3 parâmetros que devem ser levados em consideração na hora de substituir o pneu. Primeiro, equivalência no diâmetro, não pode exceder a 3% nem para cima nem para baixo. Símbolo de velocidade e índice de carga. O símbolo de velocidade não pode ser menor. Por exemplo, se o veículo veio equipado com símbolo de velocidade H é para 210 km por hora. Eu não poderia colocar um símbolo de velocidade T, que é 190 km por hora. Muito embora o consumidor fale para o vendedor assim, não, mas eu nunca vou chegar a 190 km por hora. Não interessa, é norma técnica de segurança. Então, esse índice de segurança, ele está entendendo que em velocidade 30, 40, 50 por hora, eu tenho a segurança de acordo com o símbolo de velocidade que veio de equipamento original. Mas essa especificação, né? Tipo, para carro elétrico, eu posso pegar isso aí para carro elétrico, né? Eu não posso pegar um carro para combustão, as mesmas medidas, e colocar no carro elétrico, a fabricação não é diferente? Então, esse é vamos dizer, houve aí um desencaixe, tá? Que começou a chegar carro elétrico no Brasil. O salão do automóvel, gente, tem os pontos positivos. Tecnologia, o que se viu de tecnologia é coisa absurda. Por outro lado, nós não sabemos se foi um boicote ou o que foi que as indústrias nacionais aí de nome que a gente conhece não participaram. Tá? Talvez até porque sabia que vinham os asiáticos aí com força total e principalmente com muita tecnologia e carros híbridos e elétricos totais. Então, por conta disso, nós não tivemos uma GM, não tivemos uma Volkswagen, não tivemos a Ford, não tivemos uma BMW, não tivemos Mercedes. Tá? Então, não sei o que aconteceu, mas a tecnologia que chegou, e inclusive um grupo Stellantis aí, que hoje é dono da Fiat, Dodge e Jeep e outras aí que a gente conhece muito forte no mercado, esse grupo veio com uma marca de veículo que é o Leapmotor, que inclusive eu estou citando logo essa marca porque vem equipado com pneu Dunlop, de equipamento original. Tá? Então, assim, a tecnologia é uma coisa absurda. Então, a gente não sabe, será que os nacionais não quiseram
confrontar essa tecnologia. Por outro lado, a Fiat estava lá e mostrando coisa bonita, inclusive no stand dela, né? Então a gente não sabe realmente o que aconteceu, mas tem muita tecnologia aí. Eu queria, antes de nós entrar no salão do automóvel, que eu acho que é o próximo assunto, e nós estávamos falando essa parte do diâmetro de pneu e tal. E geralmente o cara tem um carro, ele vai lá, coloca umas rodas esportivas e diminui a altura do pneu. E aí? Então, aí é uma questão, né, que é estética. O cara faz isso por estética. Muitas vezes, o grande problema é quando você não se atenta às partes técnicas que você está infringindo naquela alteração, vamos dizer assim. Tá? Porque tem muita gente que gosta de customizar o carro, né? Seria a palavra mais adequada. Customizar. Customizar significa o quê? É mudar realmente a suspensão, colocar uma suspensão própria e colocar rodas e pneus próprios para aquilo, né? Quando eu falo de suspensão, incluindo os amortecedores. Então, isso é customizar. A outra coisa é encostar numa oficina, cortar um pedaço de mola, né? E trocar os aros do pneu. E principalmente quando nós falamos de um veículo pequeno que vai usar um pneu, vamos lá, 165 40 16 17, né? Que é um absurdo. É um absurdo. Então, vai contra tudo ao que aos meus parâmetros de segurança, inclusive. Agora, quando é customizado, levando-se em consideração a segurança. E segurança veicular, a gente não pode pensar só na gente, porque um acidente normalmente vai afetar outras pessoas, né? Outros veículos e tal. Então, quando feito de acordo com as normas técnicas mesmo, eu acho até bonito. Vamos entrar no salão do automóvel, senhor. Vamos entrar agora. E tecnologia, então, nova, que o senhor tem para trazer para nós e para quem nos assiste de pneu, que o senhor presenciou lá e que o senhor comentou alguma coisa antes aí com a gente. Então, a principal tecnologia, né, vou falar inclusive, nós tínhamos 2 fabricantes de pneus, 2 fabricantes com 3 marcas, né, de pneus propriamente dito. Mas 2 fabricantes, um asiático e a Dunlop, com os produtos brasileiros, né, fabricados no Brasil, inclusive no município de Fazenda Rio Grande. Até deixar registrado aqui que, por curiosidade, uma fábrica muito nova que foi inaugurada no ano de 2013, em outubro, ou seja, com 12 anos aí. Essa fábrica está produzindo hoje 25.200 pneus por dia, tá? De pneus de automóveis, caminhonetas, de van e de caminhões. E então a gente levou toda a nossa linha de pneus para o salão do automóvel, mas trouxemos algumas coisas novas. Uma delas é realmente o pneu Synchro Weather, que é uma tecnologia exclusiva da Dunlop até o momento, aonde a banda de rodagem ela entende se a pista está seca ou molhada. E aí, o próprio composto, né? Você falou de... Eu não sei inteligência artificial. Inteligência artificial, mas não é inteligência artificial, mas nós estamos falando de nanotecnologia. Nanotecnologia. Então, uma tecnologia realmente exclusiva que entende que o piso está molhado e ela enrijece um pouco mais, ou seja, ela amolece um pouco mais o composto, fazendo com que eu tenha uma pegada, um grip no piso muito forte, mesmo com o piso molhado. E quando ela entende que a pista está seca e principalmente quente, ela enrijece esse composto, fazendo com que eu tenha uma performance, ou seja, é a mesma coisa quando você vê na Fórmula 1. Os pilotos não param lá para trocar o pneu, para colocar um composto mais macio. Sim. Ou um composto mais duro, de acordo com o momento da corrida, a temperatura da pista e tudo que está acontecendo. Então, é a mesma coisa, só que agora, imagina o que vai acontecer na Fórmula 1 nos próximos anos aí, ou nas competições nos próximos anos. O pessoal vindo com um composto que vai entender a velocidade, vai entender o aquecimento e a nanotecnologia trabalhando e trazendo essas propriedades, né? Vamos dizer assim, para o pneu. Mas é fantástico, né, professor Márcio? Engenharia, muita engenharia, né? Muito fantástico. Porque imagina você tem mais aderência quando está chovendo, né? Sim. E quando a pista está seca, você tem mais rendimento no teu carro. Sim.
Quando eu falo em pneus, né, a gente poderia ficar falando aqui 2 dias. Tá? Bastante. E isso que eu não estou usando computador. Tá? Na realidade, eu fui respondendo as perguntas aqui e falei assim, não adianta, porque não é um treinamento. Né? Ou seja, você faz uma pergunta aqui ou outra lá, não tem como ficar caçando coisa aqui. Mas, assim, ó, de tudo que vocês falaram aí, principalmente, ainda voltando um pouquinho antes da tecnologia mesmo, propriamente dita, do futuro, é a questão de segurança. Tá? Resolução 558 do CONTRAN de 1980. Nenhum pneu poderá rodar após atingir o seu limite máximo de segurança, que é 1,6 milímetros de remanescente de suco. Mas ele tem no pneu, né, uma marca ali, né, que é a marca de segurança, né? Tem. No fundo do sulco, todos os pneus, isso é norma técnica do CONTRAN de 1980, todos os pneus, e é mundial essa norma, tá? Todos os pneus, eles têm no fundo do sulco um ressalto de borracha que mede 1,6 milímetros de espessura. E eu vou falar pela Dunlop, no caso da Dunlop, pneus de automóvel tem 9 pontos de TWI. Então, o pneu vai gastando a banda de rodagem. Quando chega neste ponto, vai mostrar visualmente que atingiu o limite máximo de segurança. Detalhe. Todo mundo fala, quando você tem que trocar o pneu? Quando atinge o TWI. TWI é Tread Wear Indicator, ou indicador de desgaste da banda de rodagem. Não é quando atinge. E tem que ser trocado antes. Quando atinge, inclusive, se você for parado em uma blitz, automaticamente multa grave, 5 pontos na carteira, e retenção do veículo, quando é aplicado a lei ao seu rigor. Tá? Então, aí, gente, quando é apreendido o veículo, paga-se deslocamento do guincho do veículo para o pátio. Uma coisa que eu descobri há não muito tempo atrás é que tem que pegar o veículo de guincho no pátio do agente, levar na loja, no auto center, trocar os pneus, colocar no guincho e levar de volta lá. Então você paga 3 guinchadas mais diárias do posto lá, do veículo, e a multa. E mais os pontos, na carteira. Vai sair mais então, Agora, um detalhe. Você falou de desgaste regular de um lado da banda de rodagem. Se um sulco atingir o TWI, o carro está sujeito a essa penalização. Tá? Então, manter o veículo alinhado. Gente, alinhamento. A gente fala entre 5 e 10 mil, porque é o seguinte, se você pega um veículo que roda numa estrada bem pavimentada, velocidades constantes, faz a manutenção adequadamente, o pneu vai fazer lá 40, 50 mil quilômetros na sua vida útil. Então, nesse caso, eu vou fazer lá um rodízio a cada 10 mil quilômetros. Mas se eu rodo nas Pirambeiras, no oeste de Santa Catarina, estradas cheias de curva, esburacadas e tudo mais, entre 5 e 7 mil quilômetros fazer o rodízio vai fazer com que descubra também outras situações que nesses 5, 7, 10 mil quilômetros ocorreram no conjunto de suspensão, e você tem como fazer, corrigir preventivamente essa manutenção e ter uma vida útil adequada dos pneus. Estou cansado de ver gente fazendo 60, 70, 80 mil com jogo de pneus. E a questão, a gente vai observar quem fez essa quilometragem, fez rodízio, fez balanceamento, fez alinhamento e manteve o carro e principalmente a calibragem dos pneus, no máximo a cada 15 dias. Os meus pneus chegam a 60 mil fácil. Então, provavelmente você é cuidadoso, né? Provavelmente você não é aquele... Pelo jeito de você falar, Márcio, você eu não acho você aquele motorista... Que morde o volante. Que morde o volante, que sai feito louco, que freia com força, entendeu? É pelo jeito de você falar, né? Pode ser que se transforme... A paciência oriental aí no professor Calmura. Exatamente. É verdade. Mas os meus... Então é isso. Falando assim em tecnologia, gente, cada vez mais... A conectividade, né? Hoje os carros falam com a gente. Então, já tem situação, por exemplo, protótipos de pneus que já estão avisando por sensores quanto está consumindo de borracha, a hora da troca. E aí,
o pneu vai falar lá através do painel que a hora da troca não é com 1,6 milímetros, mas sim com 2,5, 3 milímetros por segurança. Né? Se você fizer a manutenção do veículo, rodízio, o alinhamento que é primordial, e para fazer o alinhamento, só vai conseguir fazer o alinhamento se não tiver nenhuma folga nos componentes de suspensão. Então, automaticamente o teu veículo vai estar bem alinhado e você vai ter uma quilometragem excelente dos pneus do seu carro. Questão de sustentabilidade, o pneu depois da troca, esse pneu é responsabilidade de quem trocou, é da loja, o que é feito com esses pneus? Sei que tem várias, mas legalmente, assim. Legalmente, existe um site da ANIP, né? A ANIP é a Associação Nacional das Indústrias de Pneus. Acredito que 10 fabricantes fazem parte dessa associação. E dentro do site da ANIP tem um hot site que chama-se Recicla ANIP. Recicla ANIP. A Recicla ANIP é responsável pela reciclagem dos pneus no Brasil, tá? Ou seja, então ali você vai encontrar os pontos de coletas e, normalmente, quem é responsável para fazer vamos dizer, essa logística reversa são os próprios revendedores de pneus. Então, eles têm contato com os pontos de coleta que vêm e coleta a carcaça. Infelizmente, no Brasil, muita gente ainda vê valor no pneu usado. Tá? Quando, na realidade, é um lixo muito nocivo ao meio ambiente. E o fato da gente... Eu, por exemplo, fiquei num camping aqui em Caçador, de ontem para hoje, e observei que tem umas propriedades ali com os pneus pintadinhos de branco, né, fazendo contenção de barranco. Né? Então, existe muita aplicação, existe muitas formas de reciclagem. Hoje já está se fazendo, inclusive, a separação de borracha. Usa-se muito borracha de pneus para compostos de asfalto, tá? Que deixa, inclusive, ajuda, inclusive, na baixa resistência a rolamento dos pneus e tudo mais. E, principalmente, na queima de fornos, principalmente das cimenteiras. Uhum. Então, assim, existem muitas formas de reciclagem de pneus, mas muita gente ainda pede na loja para levar o pneu para casa. Então, assim, quiçá ele esteja aplicando esse pneu para fazer uma floreira, né, para fazer uma contenção de encosta. Então, existem muitas formas. Né? Não vai querer ganhar dinheiro com isso. Ou deixar lá, juntando água e tendo problema, inclusive, com o mosquito da dengue. Tá? Nossa, se nós fosse falar de pneu, como o senhor falou, né? Nós tinha muita história. Professor Márcio. Olha, é que o pneu, nós temos muitas histórias, a gente sabe muita coisa que acontece com a gente na estrada, na cidade, então tem vários tipos de casos, né? Uhum. Mas essa aula que o senhor deu aqui, né? Eu acho que foi fascinante para os nossos acadêmicos ou pessoas que estão nos assistindo, né? Sim, então, são coisas, eu acho que uns detalhamentos que são muito interessantes para eles. E repito, vocês que vão viajar, né? Dê uma boa olhada no pneu. Tá no final do ano. Então, gente, muito importante, manutenção do veículo. Manutenção do veículo. Então, verifica o estado dos pneus, faz um check-up. Gente, as empresas, elas não cobram para fazer o check-up. Elas vão cobrar para fazer a correção. Né? Vai no Auto Center. E eu recomendo aqui em Caçador, inclusive, a Fama Pneus. Né? Aí, Fama, tamo aí. Lá em Videira Azuco e em Fraiburgo, né? Que foi o responsável de eu estar aqui, inclusive, o Gabriel Chinelo Pneus. São todos credenciados Dunlop. Então, eu falo por eles. Você vai lá, você não vai pagar para fazer um check-up no veículo, verificar o estado da suspensão, estado dos pneus. Agora, se tiver que substituir algum componente para que o seu veículo rode alinhado com segurança, aí você vai negociar com a empresa. Seu João Melo, o Jumelinho da Dunlop, muito obrigado por essa aula, né? O senhor esclareceu muita coisa, né, professor? Muita coisa, tem muitos mitos, né, que são do pneu aí, e eu acho legal que esse esclarecimento foi muito importante, João. Eu que agradeço, inclusive fico à disposição. Daqui a um ano a gente pode repetir, fazer um roteiro, né, com outras
outras dúvidas que possam surgir aí, surge. para a gente fazer uma coisa bem assertiva também. Mas, assim, como curiosidade, eu acho que a gente abrangeu muita coisa. Muita coisa, né? O seu João Melo, que a gente estava em contato com ele e na agenda dele, né? Como ele é itinerante, né? Ele está em vários, ele roda muito, né, seu João? Sim. E então, ele carinhosamente, né, reservou na sua agenda, senão vou passar por aí e nós vamos fazer esse NGCast. Então, seu João Melo, muito obrigado mesmo de coração por o senhor trazer todo esse conhecimento e se dispor a vir aqui e passar esse conhecimento e a segurança, né, que tem que ter para quem nos assiste. Muito obrigado, de coração mesmo. Agradecendo mais uma vez, inclusive vou deixar aqui o arroba, né? @Jumelinho Dunlop no Instagram, ou @Voo Livre Motorhome, né? Como vocês sabem, a gente vive e trabalha aí no motorhome. Então, se vocês quiserem acompanhar o nosso dia a dia, eu respondo perguntas de seguidores, tá? Até eu faço um desafio, fazer alguma pergunta sobre pneu que eu não consiga responder. Então tá aí o desafio. Você vai ter a resposta e eu vou aprender. Valeu, muito obrigado, viu? Show, seu João Melo, Jumelinho. Obrigado, hein? Muito obrigado, hein? Valeu. E esse foi o nosso NGCast, então, lá a dica aí do seu João, né? Lá na plataforma dele. Dicas sobre pneu, dúvidas, se inscreva lá. Também se inscreva lá no nosso canal, no NGCast, se ainda você não é inscrito, né? Divulgue, se vê conhecimento. Então a gente procura abranger várias áreas que falam de muita coisa para você ficar sempre bem informado e bem esclarecido. E também convido, né, professor Márcio, a virem a conhecer aqui os nossos cursos da Uniarp, não é mesmo? O senhor quer fazer o convite? Pessoal, se vocês quiserem vir conhecer nossos laboratórios, nossas estruturas, né, estejam convidados. Só venha conversar comigo aqui que eu mostro para você toda a nossa estrutura, nossas salas de aula e etc. Você viu que tudo passa pela engenharia, estudo do pneu, estudo de composto, então tem muita engenharia. Então isso você vai encontrar aqui nos cursos de engenharia elétrica, engenharia mecânica aqui da Uniarp. Então, nosso NGCast fica por aqui e até o nosso próximo episódio.